Visualização gráfica é sem dúvida um dos principais recursos que nós utilizamos aí na área de análise de dados. E é exatamente por esse motivo, pessoal, que é interessante que a gente conheça as diferentes e diversas ferramentas que existem para esse propósito. E é por isso que eu decidi criar essa playlist aqui no canal, né? Esse é o primeiro de uma série de vídeos falando sobre o Plotly, que é uma biblioteca que tem uma integração maravilhosa aí com o Python para visualização gráfica, que tem uma série de recursos que são super interessantes, os gráficos ficam muito mais interativos, a gente vai ver tudo isso nesse vídeo de hoje, tá? Então nesse vídeo a gente vai fazer uma introdução, vai passar ali pelo site oficial deles, a gente já vai fazer a nossa primeira plotagem, uma plotagem básica e também uma plotagem já com um data frame para você ver como se comporta e quais são os recursos que a gente tem nessa biblioteca, beleza? Então, se você está gostando dessa proposta, não esquece já de deixar o seu like aqui embaixo e vamos pro vídeo de hoje. Bom pessoal, então como vocês podem ver, eu já estou aqui com o Google Colab aberto, eu vou deixar o link desse notebook aqui na descrição desse vídeo para você poder conferir, onde eu faço aqui uma introdução ao Plotly, né? Então falo um pouco a respeito do que é essa biblioteca e todas essas informações eu tirei diretamente do site oficial deles, que eu já estou com ele aberto aqui também, beleza? Então esse aqui é o site com toda a documentação, se você quiser se aprofundar, você pode se aprofundar por aqui. E aqui é não só o Plotly em si para visualização gráfica, tá? Porque o Plotly ele é basicamente um ecossistema que ele garante para você duas coisas aí, pelo menos nesse ecossistema, né? Que é a criação de dashboards por meio dessa ferramenta aqui chamada Dash. Inclusive eu tenho interesse também nessa playlist aqui, nessa série, falar sobre o Dash. Se você tiver interesse, então deixa aqui nos comentários, porque com certeza vai ser um feedback aí para que eu saiba se você tem interesse ou não, tá? E além do Dash, que é para criação de dashboards, a gente também tem a Graphing Libraries, ou seja, a parte de visualização gráfica, né, de gráficos em si. Então se você clicar aqui em Docs, você vai ver que ele é disponível, esse Plotly aqui, para visualização gráfica, tanto para o Python, quanto para o R, quanto para o JavaScript, tá? Mas é claro, a gente vai focar aqui no Python, então se você vier nesse link, esse link eu já vou deixar na descrição, tá bom? Você já vai ter toda a documentação dos diferentes tipos de gráficos que existem nessa lib aqui, nessa biblioteca. Inclusive gráficos aí na área financeira, de mapas, beleza? A gente pode passar por tudo isso aqui no canal. Se você tiver interesse aí, se você gostar, deixa o teu comentário aqui, tá? Porque vai ser muito legal ver esse teu feedback. Mas enfim, sem mais delongas, nesse vídeo aqui eu vou focar um pouco na parte da gente entender como instala, tá? Né? Os primeiros passos, beleza? A importação, a gente já vai ver aí os primeiros exemplos e eu tenho certeza que você vai ver o potencial dessa biblioteca. Mas como você já pode ver por aqui mesmo, pelo site e por esse GIF, né, que eu coloquei também aqui nesse notebook, bem legal aqui, já dá para você ter uma noção de que esse tipo de recurso aqui do Plotly para gráficos é muito mais interativo do que o Matplotlib, por exemplo, que já tem vídeo aqui no canal falando sobre o Matplotlib, tá? E o Seaborn também, beleza? São interessantes essas duas, Matplotlib e Seaborn, essenciais para qualquer analista de dados, para qualquer cientista de dados. Porém, o Plotly ele vem crescendo muito e eu acho que é super importante que você conheça ele. Beleza? Então por esse motivo a gente vai entender nesse primeiro vídeo como a gente faz para plotar utilizando essa biblioteca, tá? Aqui tem mais informações para que você possa ler, para que você possa se aprofundar, beleza? Mas vamos direto ao ponto, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer para utilizar é instalar a biblioteca. Então eu vou executar aqui esse comando, tá? Pip install "-u plotly". Primeira coisa que você precisa fazer, no meu caso aqui eu já tinha instalado antes, beleza? Mas se você está usando aí na sua máquina, ou se você até mesmo quer utilizar aqui dentro do próprio Google Colab, é interessante você, antes de tudo, fazer essa instalação, beleza? O que a gente vai fazer hoje é vir aqui nesse Basic Charts, e a gente só vai passar, claro, por um tipo de gráfico para não ficar muito longo o vídeo, tá? Que é o Line Charts, ou seja, gráficos de linha. Você vai ver que dentro do Plotly a gente tem basicamente duas formas de a gente utilizar aí a visualização gráfica. A primeira abordagem é uma abordagem mais funcional e a segunda mais orientada a objetos. Eu vou tentar focar, pessoal, nesses vídeos, pelo menos no início, na abordagem funcional, porque eu julgo ser mais fácil, tá? Inclusive ela é mais recente e eu acredito que eles estão investindo cada vez mais nessa abordagem por ela ser mais simples. Tranquilo? Então a gente vai trabalhar com um submódulo do Plotly chamado Express. Tranquilo? Para a gente fazer nossas plotagens gráficas dentro desse submódulo tem basicamente todos os tipos de gráficos aqui que você viu lá na documentação na página anterior. Então olha só, uma vez que você tiver com o Plotly instalado, a gente vai importar a biblioteca para a gente poder utilizar, certo? Então primeira coisa aqui, eu vou importar
o NumPy, beleza? Porque a gente pode utilizar ele aqui nesse vídeo ainda. Eu vou importar o Pandas, porque eu quero já te dar um exemplo utilizando o Pandas nesse vídeo ainda, então se prepara, tá? E além disso, vamos importar o Plotly.express. Como eu falei para você, a gente vai utilizar esse submódulo, tá? Por quê? Porque ele é mais prático. Existe um outro, se você for dar uma olhada aqui, que é o Graphic Objects. Beleza? Deixa eu descer aqui. Deixa eu achar ele, ó. Aqui, até aqui ainda é o Express, tá? Ainda é... Opa, aqui chegou, tá? Então esse GO aqui vem de Graph Objects, tá vendo? Então essa já é uma segunda abordagem que a gente pode explorar em vídeos mais à frente. Mas nos primeiros vídeos aqui dessa série eu vou abordar esse Express porque já tem muita coisa pra gente ver só nele. E é uma abordagem, como eu falei, na minha opinião, mais simples. E aí, geralmente, pessoal, como você vai ver lá na documentação mesmo, a gente importa o Plotly.express como PX, tá bom? Para ficar mais fácil, é um alias, né? É um apelido que a gente dá. Então, beleza, tudo importado. Vamos fazer o nosso primeiro gráfico aqui utilizando o Plotly. É bem simples, tá? Você vai fazer px. E aí você diz qual é o tipo de gráfico que você quer utilizar. Nesse primeiro vídeo, como eu falei, a gente vai focar somente no gráfico de linha para não ficar muito longo. E aí, ó, px.line já faz exatamente isso. E aí você vai ver, olha a quantidade de propriedades, né, de atributos que a gente pode passar para esse px.line. Obviamente a gente não vai passar por todos eles nesse primeiro vídeo, né, em particular, especialmente, mas a gente vai falar aqui sobre alguns já nesse primeiro vídeo, tá? O primeiro tipo de gráfico que eu queria mostrar para você é uma forma de utilizar bem parecida com o Matplotlib. Se você já estudou Matplotlib, se não, tem vídeo aqui no canal, beleza? Dá uma olhada aí. Mas o fato é, no Matplotlib a gente passa o x e o y. Não é bem comum a gente trabalhar dessa forma quando a gente quer plotar um gráfico. Eu passo os dados do eixo x, passo os dados do eixo y e ele vai plotar. Aqui, em particular, no Plotly, pessoal, no gráfico de linha, você está vendo que o primeiro parâmetro é um data frame, tá? Então, se você não tiver um data frame, você só quiser passar, por exemplo, uma lista no x e uma lista no y. Então, esse seria o plot mais básico. Porém, no caso do Plotly.line aqui, você vai ter que fazer x igual e passar o seu x, beleza? Então, ele iria para esse segundo atributo aqui, ó. Então, a gente tem que dizer, ó, x é igual, e aí a gente passa uma lista. Vamos passar uma lista qualquer aqui. Eu vou passar uma lista, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, para ser bem básico mesmo. E agora eu vou passar o y, então eu tenho que colocar y igual, e aí eu passo os dados do eixo y. Por exemplo, 10, 40, 20, 50 e 5, por exemplo. Beleza? Então eu vou passar 5 dados no x e 5 dados no y. Quando eu executar, olha só que gráfico sensacional que a gente tem aqui. É um gráfico do Plotly, você pode observar aqui que ele tem uma interatividade muito bacana, então você coloca o mouse em cima e existe essa ideia do hover, né, que a gente costuma chamar dessa forma, que é essa ferramenta de você conseguir colocar o mouse e ele dá um destaque naquele dado, então você consegue ver cada ponto que você plotou. E existem alguns outros recursos aqui em cima, tá, pessoal? Por exemplo, o download como PNG, se você quiser, você clica aqui e ele já vai fazer o download para você, beleza? Na sua máquina. Você pode dar um zoom, então aqui tem uma lupa, você consegue selecionar uma região em particular, dar um zoom naquela região. Claro, esse gráfico aqui está bem simples, mas depois a gente vai explorar um pouco mais. Você pode, inclusive, fazer o zoom in ou out, né? Pode dar um outscale e ele volta para o formato original e por aí vai. Claro, esse gráfico aqui bem tranquilo, bem simples, mas você já pode ver os recursos aqui e a interatividade que esse tipo de gráfico do Plotly oferece pra gente. Mas enfim, gráfico simples, passou o X, passou o Y, tudo certo. Agora vamos para um data frame para a coisa ficar mais interessante, aí a coisa vai ficar bem melhor. Então olha só, agora eu vou fazer um outro gráfico aqui utilizando pandas, beleza? Então eu vou colocar só um título aqui. Para a gente não se perder aqui na estrutura do notebook, beleza? Bom, pessoal, então coloquei aqui, agora a gente vai fazer uma plotagem utilizando um data frame, né? Então como é que a gente vai fazer isso? Ó? Eu vou utilizar esse data frame que está nesse link, tá bom? Então se você quiser acessar aí, esse link vai estar nesse notebook e aí você consegue acessar aqui pela descrição do vídeo. Mas ó, pd.readcsv, não sei se você já sabia disso, tá? Mas ó, eu posso passar um link aqui nesse readcsv. Então ele vai acessar esse link aqui, que é do GitHub. E aí, nesse link do GitHub já tem todo o CSV e ele já vai fazer essa leitura. Bem bacana isso, né? Enfim, se você não conhece muito de pandas, de data frame, tem um curso aqui no canal falando sobre Data Science com Python, beleza? Eu vou deixar a playlist linkada aqui em cima para você poder dar uma conferida nesse curso. Então, ó, fazendo isso, ele já fez o carregamento do data frame, né, do dataset.
nesse DF. E aí quando eu faço um head, o que é que esse data frame ele contém? Então vamos lá. São informações sobre voos, beleza? Desde 1949, se eu não me engano, é de uma companhia chamada Airlines, beleza? Lá dos Estados Unidos. E aí, desde o ano de 1949 até o ano de 1960, se você quiser ver isso, ó, faz um df.tail, que aí ele vai pegar os 5 últimos dados, beleza? Eu não estou entrando em tantos detalhes a respeito desses métodos, porque já tem vídeo aqui no canal explicando como você faz para trabalhar com um data frame aqui no Python, beleza? Então aqui a gente está vendo os 5 primeiros, aqui os 5 últimos, e a gente vê isso, né? Para cada mês, a gente tem a informação ali, para cada ano, no caso, a gente tem os meses, né? Os 12 meses, e aí a quantidade de passageiros que passaram por aquela linha aérea, né? Então, pessoal, vocês veem aí que a gente tem desde 1949 até 1960. O que eu pretendo fazer aqui na minha plotagem? Eu quero plotar um gráfico que no eixo X eu tenha os meses e no eixo Y eu tenha a média de passageiros que eu tive ao longo de todos esses anos. Ou seja, eu quero agrupar pelo mês, tirar uma média dos passageiros em cada um desses meses, em cada um desses anos, inclusive também, né? Para que eu possa plotar isso no eixo X e no eixo Y. Então vamos fazer isso, como é que a gente faria? Se você já viu esses meus vídeos aqui do canal, você sabe que existe um método aqui dentro do DataFrame chamado Group By, e eu posso agrupar por uma coluna específica dele aqui. Por exemplo, eu posso agrupar pelo mês. Então vou fazer isso, ó. Agrupa pelo mês. Sendo que quando eu agrupo, você concorda comigo, por exemplo, que o mês de janeiro tem desde 1949 até 1960. Então o que eu vou fazer quando eu agrupar todos os meses de janeiro? Eu tenho que realizar uma operação, certo? E essa operação, como eu falei para você, é a média. Eu quero obter a média dos passageiros no mês de janeiro em todos os anos, no mês de fevereiro em todos os anos e assim sucessivamente. Então eu vou tirar a média aqui, ó. Quando eu tiro a média, você observa que eu tenho. Ele tirou a média tanto do ano quanto dos passageiros. Do ano não faz sentido, né? Você deve concordar comigo. O que faz sentido é dos passageiros. Eu só estou interessado nos passageiros. Então, ó, para o mês de abril, a média de passageiros ao longo desses anos todos, né, de 49 a 60, é de 267 passageiros no mês de abril. Já no mês de agosto, 351. Bom, um detalhe que você pode observar aqui é que ele fez o agrupamento e ele meio que ordenou os meses pelo nome, né? E eu não quero que ele faça isso, tá, pessoal? É um comportamento default do Group By, mas eu consigo alterar isso alterando um parâmetro aqui chamado sort, tá bom? Ó, eu posso vir aqui e passar sort recebe false, porque por padrão ele é true. Então ele ordenou, mas eu não quero que ele ordene. E aí agora eu tenho aqui os meses desde janeiro até dezembro, na forma como eles devem de fato aparecer, porque eu não quero que eles fiquem ordenados, mas que fiquem na ordem que a gente tem como default, né, com o nosso calendário aí, beleza? Então, ó, desde janeiro até dezembro, eu tenho aqui os passageiros. Olha o que eu vou fazer. Você percebe que toda vez que você usa um group by, ele pega o mês e joga como índice do teu data frame. Eu particularmente não quero isso, então o que é que eu vou fazer? Vou resetar os índices. Reset index é uma função que a gente também viu nos vídeos aqui do canal para você dizer, olha, o índice eu não quero que seja o que está lá, eu quero que você resete. Então o que é que ele fez? Ele pegou o que estava aqui no índice, jogou como uma coluna, month, que era o que eu queria, e os índices ficaram de 0 até 11. Perfeito, beleza? Eu quero exatamente isso, eu quero esse data frame aqui. Então eu vou salvar esse data frame, eu vou chamar ele de df agrupado pelo mês. Olha só o nome que eu vou dar aqui para ele, um pouco longo, mas para ficar bem descritivo, né? Isso é legal de acordo com o Clean Code aí. E aí eu vou fazer um head aqui só para você relembrar como é que é a cara dele. Então a gente tem um mês aqui e aqui a gente tem a média de passageiros ao longo de 49 até o ano de 60, beleza? Da década de 60. Tranquilo? Então o que a gente vai fazer? Vamos plotar os dados desse data frame aqui. Como é que a gente faz? px.line. Aí agora é que vem a novidade, né? Primeira coisa que você vai passar quando você quer usar o Plotly utilizando um data frame na plotagem é passar o data frame. Então o meu data frame eu chamei de df agrupado pelo mês. Primeiro parâmetro que você vai passar é o data frame. Segundo parâmetro é o que? O x. Então você vai colocar ó, x igual. Qual é o x que eu quero plotar aqui? Bom, é a coluna do mês, lembra? No x eu quero o mês, no y eu quero a média de passageiros. Beleza? Então, ó, no X eu quero a coluna month. É só passar o nome da coluna aqui. Porque eu não estou passando o data frame.
Então quando eu passo o nome da coluna, ele já entende que é dessa coluna, desse data frame que você está passando, né? E aí, ó, no Y, pessoal, eu quero plotar passengers, beleza? Ou seja, os passageiros, que é o que tem aqui a média dos passageiros, como a gente fez naquele group by. Vou plotar e olha que sensacional, pessoal. A gente tem aqui, ó, no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março, para cada um dos meses até dezembro, a gente tem a média de passageiros, beleza? Bom, ainda assim é um gráfico simples, né? Outro ponto interessante é que o gráfico ele está com fundo claro, né? Tem como a gente alterar o tema, a gente vai ver tudo isso nos próximos vídeos. Mas para fechar esse vídeo de vez, seria legal se a gente plotasse a quantidade de passageiros ao longo dos meses, mas para todos os anos. Tem como a gente fazer isso? Basicamente seria um gráfico onde eu teria aí a quantidade de passageiros em cada um dos anos, e aí eu teria várias curvas, né? E aí a gente poderia ter uma legenda aqui do lado dizendo, ó, em 1949, 1950, 1951 até 1960. Como é que a gente poderia fazer isso? Olha só que recurso incrível que a gente tem aqui no Plotly, pessoal. Você pode fazer assim, ó, px.line. O que é que eu quero plotar? Eu quero plotar o data frame inteiro. Então, ó, só para relembrar aqui para você, ó, eu vou vir aqui. Opa, subi demais, tá? Deixa eu vir aqui em cima. df.head, deixa eu relembrar para você como é que é o perfil do nosso data frame. A gente tem o ano, tem o mês e tem os passageiros, certo? A gente tem essas três colunas. Olha o que é que eu vou fazer. Eu quero que você plote o data frame inteiro, todo esse data frame aqui, de 49 até 60. Eu quero que no eixo X apareça o mês, month, beleza? E no eixo Y eu quero que apareça quem? Os passageiros. Se eu fizer só isso aqui, você concorda que para o mês de janeiro vai aparecer várias linhas? Vai ficar uma coisa extremamente confusa. Eu vou plotar para você ver como vai ficar. Olha só a quantidade de linhas, olha como ficou maluco esse nosso gráfico aqui. Por quê? Porque o mês de janeiro a gente tem para o ano de 49, 50, 51 até 60. Então vai ficar uma loucura, vai ficar um gráfico de linha que quando chegar em dezembro de 49 ele volta para janeiro de 50, né? E aí vai ficar essa coisa iniada, parece um rabisco aí, um desenho de criança, né? Mas enfim, a gente vai corrigir isso. Como é que a gente corrige? Eu posso passar um parâmetro aqui, pessoal, para o Plotly, que é chamado color. Esse parâmetro color significa, olha, eu quero dividir em cores distintas, eu quero criar uma legenda, digamos assim. É basicamente uma legenda, esse color, onde o dado que eu quero utilizar para separar as cores, as legendas desse gráfico, vai ser uma coluna do meu data frame. Qual é a coluna? A coluna year. Você concorda? Então, ó, vou vir aqui, ó, year, vou executar e olha o resultado incrível que a gente obtém aqui. É o mesmo gráfico? É, só que agora a gente tem uma linha distinta com uma cor distinta para cada um dos anos, beleza? Olha como ficou legal. A gente consegue observar aqui, inclusive, claramente que à medida que os anos foram se passando, a quantidade de passageiros também aumentou, que é uma característica interessantíssima aqui para a gente fazer, para a gente ter um insight quando a gente está analisando dados, né? E um detalhe super legal é que você observa que o próprio Plotly já criou a legenda de forma automática para a gente. Se você clica em cima de uma dessas curvas, ele apaga essa curva, tá? Então ele tem esse comportamento. Se você der dois cliques em uma delas, aqui por exemplo em 1960, ele dá um foco só naquela e ele apaga todas as outras. E isso é legal, porque se eu comparar, por exemplo, 1954, dei um clique só aqui em 54, ele mostrou a curva de 1954 e eu consigo comparar somente ela com a de 1960. Eu não preciso criar um novo gráfico, eu consigo interagir com esse mesmo gráfico e visualizar somente essas duas curvas e observar que nitidamente houve um crescimento aí. Então, claramente essa companhia aérea aí foi ganhando cada vez mais passageiros ao longo dos anos, beleza? Não é bacana esse tipo de gráfico aqui do Plot, ele não é interativo? A gente vai explorar eles muito mais nos próximos vídeos dessa série, beleza? Bom pessoal, então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, tá? De comentar também o que é que você achou, quais são as sugestões que você tem para os próximos vídeos, para os próximos conteúdos, tá? Quais são os tipos de gráficos que você gostaria de ver por aqui nessa série. Vai ser um prazer enorme ver os teus comentários aqui. Tranquilo? Um grande abraço, muito obrigado pelo apoio de cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Bons estudos então e até lá!